Vídeo novo pra vocês aí. Eu tô um pouco gripado, então não deu pra gravar uma hora, porque minha voz tá bem ruim mesmo, rapaziada. Mas eu tentei o meu máximo aí. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora bater o nosso sonhado 100 mil, rapaziada. Tá muito perto. Aproveita o vídeo e falou! Desejos, emoções negativas e pensamentos pessimistas são coisas que geralmente carecem de substâncias e não apresentam uma ameaça significativa. No entanto, quando essas emoções se acumulam e pioram, eles dão à luz a criaturas conhecidas como espíritos malévolos e apodrecem, invisíveis para as pessoas comuns. No entanto, eles trazem a morte ou a dor ainda mais extenuante, e às vezes apresentam até mesmo a ameaça de proporções catastróficas. Apenas alguns humanos nascidos naturalmente podiam evitá-los, e esses são conhecidos como exorcistas. Eles levam esse nome. Eles permanecem ocultos aos olhos do público, mas se estão ali, sem dúvidas, presentes na vida de todos, fazendo-se passar por trabalhadores de escritórios comuns, se passando como pessoas normais, mesmo que eles não sejam. E o nosso prota falava que tinha chegado, dizendo isso para o tio dele. Ele falava que o alvo parecia ser um homem na casa dos 40 anos, e a polícia já estava investigando, então não parecia tão promissor. Parece que o espírito malévolo já estava fugindo há algum tempo, e falava que alguns vestígios tinham permanecido por ali. E de qualquer forma ele fez o que ele pôde, então dependia agora do tio dele. Até que alguém pergunta se ele já tinha se esquecido. Ele falava que já era hora de ir para a escola, e pergunta se ele achava mesmo que o ensino médio era tão tranquilo quanto ele pensava. Até que ele vê um cara com cabelos castanhos. Ele falava que o homem era bem familiar para ele, mas ele acaba ignorando e pula. E alguém acaba chamando aquele cara de oficial. E o cara de cabelo preto falava que já era a 8ª vítima, e perguntava quem diabos estava fazendo isso há 2 meses, pois realmente estava bem esquisito. E o oficial pergunta se aquele caso era o mesmo da última vítima. Aquilo aconteceu apenas com as vítimas anteriores do incidente da fera. Eles não tinham compartilhado características comuns. Além disso, os cadáveres são reais, e essa é como se fosse uma fera real aos ataques. E o cara falava que é provável que seja um espírito vingativo, pois as marcas ali estavam sinistras. E ele perguntava que tipo de gente poderia ter um rancor tão forte assim, para virar um espírito maligno. E o cara pergunta se eles não precisariam realizar algum exorcismo ou algo assim, pois eles poderiam chamar um xamã ou algo assim. Ele até falava que o sobrinho do oficial afirma que pode ter fantasmas. Ele falava que mencionou isso quando o oficial era jovem, e pergunta se queria recrutar ou não. Mas o oficial falava que não se referia às coisas superficiosas daquele jeito. E o cara pergunta do porquê não, pois havia alguns filmes que os taoístas cooperavam com a polícia para resolver casos, e ele mesmo sabia disso. E parece que tinha algum tipo de restaurante ou algo assim. Esse tipo de conversa surge de vez em quando. Além disso, aquele cara também era realmente inacreditável. Ele era forte, e o oficial já começa a pensar nessa opção também. Ele falava que, credível ou não, a última vez que ele o viu, ele nem se lembra mais de quando foi isso. E o prota estava do outro lado. Alguém pergunta se ele já estava desistindo de novo. O cara lá de trás falava que eles estavam jogando futebol naquele dia, e pergunta do porquê ele não queria participar. E o prota só fala que mais tarde ele teria um trabalho. E o cara até fala: "Ei, seu tio tá ligando de novo?" Ele até fala que o prota costumava correr para o seu tio quando ele ligava. E pergunta se ele poderia contar com uma mão de vez em quando, né? Pois eles precisavam de uma ajudinha, né? E o prota pergunta se ele estava contando com isso. O cara falava que o prota ainda não tinha entregado a sua pesquisa da aspiração de carreira, e a professora tinha mencionado isso. E o prota agradece por ele ter contado depois da escola, mas o cara não entende muito bem. E o prota começa a desenhar. Ele acaba mostrando aquele desenho e falava para ele preencher aquilo. O cara falava que iria sim, mas nem sabia o que era isso. Depois de um tempo ele falava que tinha preenchido e já estava saindo. E enquanto o prota saía, ele grita e dizia que o prota provavelmente seria desativado. E pergunta se não havia nada que ele queira fazer. Mas o prota só sai. E falava que isso não importava. Na verdade, ele falava que não é como se ele não se importasse. Ele nunca viveu como uma pessoa normal, nem que ele quisesse. E a cena corta para a floresta, em uma mansão. O prota acaba saindo do carro. E ele pergunta para o tio dele se eles já tinham visita, pois tinha um carro desconhecido na frente da casa. E o tio dele falava que ele tinha ido ali na hora certa. E ele acaba só chamando o prota. Aquele cara pergunta se o prota era o Pongrim. E o prota só pergunta: quem é você, meu filho? E o prota percebia que era claro, era aquele policial de antes. O cara falava há quanto tempo, né? Ele dizia que o prota realmente não tinha mudado nada desde que ele conhecia. E pergunta se ele estava indo bem na escola. O prota falava que não, e ele achava que havia também algum mal entendido ali,
pois ele nem se lembrava de quem era ele. E o cara falava que era claro que ele não se lembraria. Eles jogaram algumas vezes quando ele era mais jovem. E ele falava que ele achava que ele era muito pequeno naquela época. Ele dizia que ele era o irmão mais novo do pai do Prota. E ele acaba lembrando do seu irmão. Realmente eles eram parecidos. E acaba dizendo para o Prota que ele era o tio dele. E um pensamento acaba surgindo, que disse que aquele cara realmente iria acabar com a família. E o outro pensamento falava, olha o que aconteceu com o velho que já foi cheio de vida. E depois aparece uma idosa e uma mulher. Ela falava do seu filho, seu pobre filho. E era tudo porque ele teve um filho. E fez algo muito errado também. Será porque alguém assim tinha nascido na família dele? Não, ele não era assim. E era aquele monstro, mesmo que seja esse garoto. E o tio dele acaba lembrando do Prota, chamando ele do fundo. Ele falava para o tio dele que sabia que ele não era daquele jeito e pedia ajuda. Mas o tio dele só ignora ele. E o Prota fala que o nome dele era Lee Tai. E o tio dele falava que era isso mesmo. Ele falava que era o tio dele, Lee Tai. E o Prota já pergunta na hora o que ele queria fazendo ali. E ele não estava muito feliz não. Ele fica parado e estava bem surpreso do Prota ter falado daquele jeito. O cara lá de trás falava que ele estava meio que desqualificado para ser o tio do Prota. Demorou um pouco. Aí o tio do Prota já vira pra trás e dizia pra ele se aquietar, pois ele iria interrogá-lo separadamente mais tarde. E o cara só fala que não poderia culpá-lo, mas pergunta qual é a razão dele estar ali. E pergunta se era para encontrar uma criança abandonada pela mãe naquele momento. E de repente sentindo falta de um sobrinho talvez? E talvez você tenha vindo para pedir ajuda para uma investigação pro Prota, talvez? Ele falava que não era isso, mas ele estava meio que gaguejando. E o Prota falava que recentemente, em meio a toda aquela comoção, parece fazer sentido. E pergunta para o tio dele se ele realmente precisava de ajuda. Ele falava que ele tinha visto as pistas dos incidentes das bestas dele. E o tio dele pergunta para o Pugrim, o Prota, se ele era famoso desde criança. Ele falava daquele poder que foi evitado como um ameaçador e agora era necessário. Ele falava que realmente era um mal entendido. E ele encontrou o Prota há pouco tempo. E falava que ouvi dizer que a sua cunhada foi para o exterior sozinha e ninguém sabia o seu paradeiro. Mas o Prota falava que ele estava perdendo tempo ali. E o Prota só fala que não tinha nada a dizer para ninguém. O cara até tenta chamar o Prota novamente, mas ele não estava com muita paciência não e só ignora. Até que aquele outro homem começa a seguir o Prota. Ele falava que o jovem Pugrim deveria ter passado por muita coisa. E o Prota falava que ele estava sendo bastante barulhento. Até que o cara pergunta o que ele iria fazer naquele momento. Ele pergunta para o Pugrim o que ele iria fazer. Ele perguntava se o Pugrim já sabia o paradeiro do culpado. Depois de um tempo acaba anoitecendo e já estava no prédio da polícia. Alguém pergunta para o oficial se ele não estava saindo do trabalho. Até que ele fala que sim, mas ele teria que ficar um pouquinho. E o cara pergunta se então ele deveria sair primeiro. E ele pergunta se por acaso aparecer um fantasma era para encontrar o sobrinho dele para ajudar. Mas ele falava que não era bem assim. E depois de um tempo estava ele sozinho ali. Ele estava mexendo nas folhas. E não houve nenhum avanço na investigação. Por isso ele estava agindo mal. Ele não deveria ir ao Pugrim lá. E foi tudo por causa de uma palavra do detetive Park. E ele começa a pensar o que aquela criança poderia fazer sobre esse caso. Nada, né? Até mesmo os rumores que circulam, todo mundo estava sensível com a morte do seu irmão. Quanto ao Pugrim, qualquer habilidade especial. E ele falava que naquele momento que eles tiveram um reencontro, ele provavelmente iria odiá-lo. E ele só iria focar em trabalhar. Ele começa a pensar que a propósito, na autópsia eles não conseguiram detectar nenhuma ferramenta ou substância estranha. E ele se pergunta como eles torceram e puxaram o pescoço com uma garrafa, não tinha como. Até ele começar a sentir algo no seu pescoço muito estranho. Ele bota seu braço no pescoço e falava, uou, pera aí, isso tá estranho. Ele se pergunta do porquê ele se sentiu tão arrepios no pescoço. Talvez seja porque ele acabou de ver os resultados da autópsia, ou não. Até que ele olha para o reflexo do monitor e vê uma mão gigante na sua cabeça. Era um bicho muito grande com cabelos brancos. E obviamente ele acaba sendo levantado, aquele bicho era feio que dói. E ele já se pergunta do porquê tinha um monstro ali. Ele se perguntava se era uma alucinação ou um sonho. Não podia ser, estava muito realista. E isso estava doendo. Ele falava que parecia que a sua garganta iria ser deslacerada. Até que o Prota chega naquele momento e pula em cima do bicho. Ele acaba dando um chute naquele treco. E o tio dele percebe que era o Pugrim e pergunta como ele tinha chegado ali. E o Prota só pedia pra ele por favor não ficar parando. Não era pra parar ele com perguntas assim. E acaba perguntando se ele queria pegar o culpado. Ele falava que o culpado estava bem na frente dele. E o cara pergunta o que ele estava falando.
E ele começa a pensar se realmente era aquele bicho. Será se realmente foi aquele bicho que causou tudo aquilo? Ele começa a pensar que não queria pegá-lo ao custo de sua vida. E ele começa a pensar que as suas pernas nem se moviam. Ele fala para o Prota que aquilo era perigoso e era para ele correr. Até que aquele bicho solta um rugido gigante. E o Prota estava na frente dele, claro. E o Prota já pega sua peixeira ali e já estava preparado. Ele falava que aquelas criaturas se alimentavam de emoções. Assim como os alunos têm seus deveres como alunos, ele tinha o seu dever como policial. E o Prota olha para trás ignorando aquela criatura. Ele falava que era isso que o Prota fazia. Ele salvava, matava esses espíritos. O espiritão já começa a ir na sua direção e o Prota já se prepara. O bicho gritando, o Prota ligado e o tio dele gritando também para ele correr. Até que o Prota coloca aquela espada e acaba perfurando aquele bicho. E no final aquele monstro estava no chão e o Prota estava inteiro. O tio dele já fica preocupado, perguntando se ele estava realmente bem. E o Prota falava que estava tudo ótimo. O tio dele falava que ali ficou meio bagunçado e ele teria que arrumar tudo. Mas deixa pra lá, ele diz. Pelo menos o Prota estava seguro ali. Até que o seu tio olha para o Prota e o Prota pergunta, ué, por que essa cara? O Prota falava que tinha feito tudo o que ele tinha pedido. E não havia necessidade de fingir preocupação. Além disso, o Prota falava que ele esteve ausente há 3 anos e não precisava fingir preocupação de repente. Não havia problema em admitir que ele se importasse. Até que o seu tio falava que sobre isso era uma bagunça completa. Ele dizia que o estado da casa reflete o seu dono. E aí aquele cara de antes falava que talvez eles tinham que limpar um pouco. E o tio do Prota já fica surpreso do cara ter do nada brotado ali. O cara falava que de qualquer forma, reforços viriam. E ele tinha que sair com eles. Mas o tio do Prota não entende muito bem. Aquele cara falava que parece que ele tinha muitas perguntas, mas não tinha tempo para responder todas. E ele só falava que tinha sim. Ele fala que ele merecia realmente uma resposta, mas era apenas para segui-los e sair dali. E o culpado por trás do incidente da fera que ele estava perseguindo foi uma, vamos dizer, anomalia que ele cuidou. E o tio do Prota pergunta, como assim anomalia? De que esses caras estão falando? Ele falava que sim, são entidades nascidas do lado negro dos humanos, geralmente chamados de demônios. E como eles surgem de anomalias, daí o nome. Imagine semelhante a monstros. Aí o tio do Prota senta e falava que sim, imaginava monstros. Peraí, monstros? O cara falava que sim, demônios se alimentam de emoções humanas distorcidas. E há alguns que até podem até combatê-los, é claro. E ele fala que vai dar um exemplo do Prota que estava ali. Ele falava que o Prota era excepcionalmente habilidoso mesmo entre os exorcistas. E é por isso que ele não conseguiu esconder suas habilidades desde jovem. E ele desempenhou um papel de alimentá-lo. E o tio do Prota falava que não se lembrava desse modo. E nas suas memórias o Prota era bem normal. Ele até se lembra do Prota dizendo que tinha um monstro debaixo da cama. Como uma criança normal fala, né? Mas realmente deveria ter um monstro ali. E ele falava, ô seu sapequinha, que monstro que? Não tem nada não. E o Prota, não, é sério, eu juro que é real. Aí o cara fala, não, beleza, eu vou checar. E o Prota fala, cuidado aí, velho, porque tem um monstro aí embaixo. E agora ele vendo como o Prota estava matando aqueles bichos, ele percebeu que realmente era verdade. Mas aí ele pergunta, ué, mas quem é tu? O cara falava que ele era alguém como um pai para o Prota. E o cara perguntou, ué, o quê? Ele falava que era um exorcista como ele. E ele ensinou tudo, né? Ele era um dos membros dos Exorcistas das Luas. Mas aí o cara pergunta, como assim exorcista? É tipo um padre taoísta? E ele falava que realmente era algo como aquilo. E ele começa a pensar que não fazia sentido para ele. Mas ele falava que desde que ele viu aquele bicho, ele não pode deixar de acreditar naquilo. O Prota começa a sair, dizer que verificaria lá fora. Além disso, ele já ia na frente também. O cara falava para ele dormir bem. E o tio do Prota não consegue nem falar nada. Ele só fala boa noite. E ele começa a pensar que não adianta mais nada. Ele pelo menos tentaria melhorar o seu relacionamento. E depois de um tempo, o Prota estava na mesa. Ele estava tentando estudar, né? Não era estudando. Mas ele acaba fazendo alguns bichos de pedra. Mas aí no fim ele acaba esmagando um deles e joga para o lado. Mas aí alguém fala, ei, você... Eu não consigo me concentrar nos meus estudos por causa dele. E o cara, não. O Prota começa a pensar que o sangue mais espesso que os laços de água da família era uma piada. Quem tinha feito aquilo, né? Ele falava que mesmo que eles sejam da mesma família, relação de sangue, não era tão fácil assim se reconectar. Pode parecer até sólido, mas no final eles estavam sozinhos. E tudo que ele poderia confiar era nele mesmo. Ele falava que as coisas daquele dia são diferentes, e desde que quando seu pai estava por perto, tudo mudou. E esse era o tempo quando não precisava se preocupar com nada, até que ele lembra do pai dele entrando no quarto, chamando ele.
O pai dele perguntava e falava que pensava que ele estava cochilando, na verdade ele estava acordado. E ele até pergunta se o Prota estava fazendo suco pra ele, mas ele falava que não queria não. Até que o Prota pede colo pra ele. E ele olha para sua esposa e pergunta se tinha alguém indo ali, mas ela falava que não tinha não. Até que o pai dele olha pra ele e pergunta: ah, seu amigo imaginário? Ah, um coelho, um urso? Não, é só imaginação, filho, calma aí. Até que o Prota pede pra ele olhar lá fora e acaba apontando quando seu pai olha pra fora e vê um olho gigante. O Prota acaba acordando de volta e se assusta numa hora. Ele estava na cama já deitado. Ele começa a falar: droga, de novo isso. E lá fora a cidade estava comum. Até que ele se levanta e começa a ir à escola novamente, né? Eu tô desse jeito, rapaziada. É muito triste, mano. Porra, eu tô igual ele, mano. Eu vou todo sonâmbulo fazendo vídeo pra você. E o Prota já começa a pensar: caramba, por que eu tenho sonhos toda vez quando eu era mais jovem? E ele começa a pensar que o tio dele estava virando a cabeça dele pra baixo. E acaba se lembrando dele, dizendo que agora ele estava agindo como um fã, fingindo se importar com ele. Mas ele falava que estava tudo bem, ele não liga, e ele só iria ajudar um pouco ele, provavelmente ele deixaria ele em paz depois. E o seu mestre falava que, de qualquer forma, ele tinha prometido deixá-lo parar de ser exorcista ou algo assim quando ele se tornasse um adulto. Até que uma garota chega do lado dele do nada. O Prota fica um pouco envergonhado e dizia que foi distraído e pede desculpa pra ela. Até que ela olha e a garota tava bem estranha, na verdade. Você olha pra aquilo e você fala: que diabo é isso? E um cara chega do nada. E o cara pergunta: ei, ela não parece um pouco angustiada? E o Prota: seu desgraçado, você tá maluco, meu parceiro? Você quer me dar um susto que eu te dou um gancho aqui de esquerda, viu? Aquele cara com cara de toba, literalmente falava que não sabia que ela iria levar a sério. Aquela era a Jin Shaerin, da primeira aula. A irmã dela tinha cometido atos contra sua própria vida há alguns dias. E ele ouviu dizer que eles eram bem próximos. Ela costumava menosprezar sua irmã por ser uma inútil. E ela está até representando uma escola em sua competição. E o Prota começa a pensar que como aquele cara sabia de tudo isso. O cara falava que ainda assim, perder um membro da sua família deve ser difícil. E o Prota começa a pensar que provavelmente foi porque ela perdeu um membro da sua família. E ele acha que é por isso. Até que eles começam a ir na direção dela. E ele continuava pensando que as pessoas são muito intrometidas às vezes. Só que a garota andava do lado de um espelho. E naquele reflexo via um monstro gigante. E aquele monstro começa a se aproximar bastante daquela garota. E depois de um tempo, o Prota avisava que tinha voltado. E o cara: ah, Pungrim, você finalmente está aqui, amigo. E ele falava que já que o convidado também estava ali, era para eles entrarem junto. Mas aí o Prota pergunta: como assim convidado? E o Prota começa a pensar que parecia haver muitos visitantes naqueles dias. E era uma alta temporada para os demônios também. Alguém falava para o mestre por favor ajudar ele. Ele pedia para salvar sua filha mais jovem, a Shaerin. E o mestre do Prota falava que estava tudo bem, e primeiro era para todos se acalmarem ali. O Prota começa a pensar que ele via às vezes ser perspicaz. Caralho, que palavra difícil, hein, mano? E começa a pensar que ser perspicaz também não era uma grande coisa. E ele falava que ali estava o legado e as notas do seu falecimento do seu filho mais velho. E o Prota começa a pensar que, a princípio, ele pensou que fosse a causa do choque da morte do filho mais velho. No entanto, não era isso, e a Shaerin ficava cada vez mais estranha com o passar do tempo. Só então eles ficaram sabendo que se trata apenas de uma simples depressão. Aquela filha nem parecia a mesma de sempre. E o mestre dele olha um pouco para cima e pergunta: por exemplo? E os pais dela falavam que digamos que ela não responda. Se ela não responder quando eles estiveram conversando com ela continua praticando ginástica rítmica sem parar, não para. E mesmo quando eles tentavam impedi-la, ela não se mexia de jeito nenhum. Eles iam até ela e ela quase caía, era sinistro. É como se o seu corpo estivesse fora do seu controle, era realmente estranho. Ele até dizia que já mandaram ela para o hospital, mas falaram que ela não tinha nada de errado, então eles não sabiam o que fazer. E esse era o último lugar que eles poderiam confiar. Então, por favor, eles estavam pedindo ajuda. O mestre do Prota começa a olhar para aquela folha. Estava escrito mãe e pai. Aquela é a filha mais velha, a Shawa. Sinto muito por te deixar só com aquela carta e por ser a filha que sempre falta. Isso estava incomodando a minha mente, mas às vezes eu me pergunto como eu consegui ser tão imprudente na minha vida. Tentei o meu melhor para não ser.
Não suporto ser tão patético. Já fui, mas não quero ser tão incompetente. Sempre acho que é tão difícil e cansativo viver com outras pessoas. Me desculpe por ser incompetente. Me desculpe por ser incompetente. E repete mais uma vez. Sinto muito por ser incompetente. E sinto muito por ser incompetente. E o mestre do Prota já começa a observar que aquela situação era meio chata. Ele falava que tentariam o melhor para resolver. E eles já ficam bastante agradecidos, mesmo ele nem tendo começado. Eles falavam que certamente iriam retribuir ele. E o mestre do Prota falava que eles precisavam conduzir uma investigação mais aprofundada primeiro. E houve casos semelhantes a esses, então não era para eles se preocuparem. O Prota estava olhando fixamente para aquela carta. Ele falava que era estranho ser incompetente. E ele começa a se lembrar: desculpe-me por ser incompetente. E o mestre do Prota fala que o Prota já deve ter notado, mas baseado pelo conteúdo do testamento, parece que a irmã foi morta por ser incompetente. E de alguma forma, o Prota mencionou que estudou na mesma escola da Shairin. Parece que esse é o verdadeiro chamado de Deus para salvá-la. Então, é ali que o Prota estava. E o mestre dele pedia para ele, talvez, fazer um favorzinho pro mestre, né, pai? E o Prota se pergunta do porquê tem aqueles adultos chatos na cola dele sempre. E na verdade, não é uma total ausência. Ele falava que, com base no conteúdo dos principais pontos daquela nota, ele tinha certeza que o demônio que matou aquela menina por incompetência, entre aspas, pode ser que, em contraste, a Shairin é alguém com vários prêmios em sua carreira e tem um futuro promissor, além de uma forte autoconfiança. Então por que ela não está longe daquela incompetência? Não importa o quanto ele tenta pensar nisso. Parece ser impossível do demônio que estava na sua irmã passar para ela. Até que um celular toca. E era o tio do Prota atendendo. Ele diz olá. O tio dele falava para o Pulgrim que ele sentia muito e tinha certeza que o Prota estava na escola naquele horário, mas pergunta se ele tinha um tempinho. E o Prota pergunta: como você conseguiu meu número, doido? Mas ele fala: não, deixa pra lá. Eu sei que você tentaria entrar em contato comigo de qualquer maneira. E ele acaba perguntando quantos casos estranhos já aconteceram de novo. E o tio dele pergunta se ele era mesmo um xamã ou algo assim. E o Prota estava do outro lado. O tio dele falava que houve 6 casos de suicídios relatados nos últimos 3 dias. E era meio estranho, né? Bem, quase a maioria tinha suas notas de suicídio e mencionava ser incompetente ou algo assim. Ele dizia que tentou falar com o chefe dele, mas não adiantou muito. Ele só disse que o Prota estava tratando daquele assunto. E o Prota falava que na verdade era a irmã mais nova da vítima. E ele sabe, uma vez que o demônio tenha sucesso em sua caça, eles passarão para o próximo alvo. E aquele que está no auge das suas emoções. Então, ele achava inacreditável que a irmã mais nova seja alva por ter sido da família da vítima. Era estranho. E de qualquer forma, ele achava que outro demônio também interveio naquela situação. E o tio dele pergunta se então não tinha uma chance de ser o mesmo bastardo. E pergunta se o Prota sabia. Simplesmente poderia ser uma ilusão. Mas o Prota estava um pouco ocupado naquele momento e dizia que desligaria primeiro. E ele começa a pensar que isso era uma merda. Ela seria definitivamente a próxima dona da competição de qualquer maneira. Então, por que ela praticaria tanto aquilo? Era muito estranho. Os professores também estavam bem chatos contra ela, fingindo esperar a justiça de todos sem motivo. Eles só estavam atrás do gênio do dinheiro dos pais. E não está tudo acabado ainda. Agora que a irmã dela estava morta, mais ainda. Mas ele começa a falar que aquela aura que ele estava sentindo ali era muito estranho. E ele começa a chegar perto dela. Todo mundo estava agindo de forma bastante estranha também. Provavelmente era a influência daquele demônio. E ele também deveria ser forte. Aquela garota estava indo para a escada carregando uma flor. E você não pode competir com uma perna quebrada, certo? Até que o Prota chama a Shairin. Ele pedia para ela olhar para ele. Até que ela olha com aqueles olhos mortos praticamente. De qualquer maneira, o seu futuro ainda seria mais brilhante do que o deles. E alguém acaba empurrando ela. Até que alguém com cabelo roxo rapidamente vai lá para baixo e segura ela. Ela falava para todos terem cuidado, senão eles iriam cair, certo? Além disso, era muito perigoso ficar brincando nas escadas e pergunta se o pessoal dali sabia. Quase se machucaram. Aquelas 2 garotas lá de cima ficam com muito medo. Elas ficavam gaguejando, dizendo que foi um erro, enquanto a outra perguntava quem era ela. E elas começam a cochichar, dizendo que aquela foi transferida há pouco tempo para a turma 6. E o nome dela era Lee So-meng. Até que o Prota de repente aparece. Ele acaba descendo a escada e passa do lado dela. E aquela garota falava para o Prota não se intrometer. Mas ele não entende muito bem, pergunta como assim?
E ela com um sorriso no rosto dizia que ela iria resolver isso, então não era para ele se intrometer. E ela acaba saindo, e o prota pergunta o que ela queria dizer com aquilo, mas ela simplesmente só ignora ele. E ele se pergunta o que havia com ela, era muito estranho. Depois de um tempo, aquele figurante de ontem falava para o prota, perguntava o que ele estava fazendo, era para eles irem para casa, certo? Mas o prota só fala que eles tinham que ir mesmo, ele concorda. E alguém pergunta do porquê ele parecia estar fora disso desde antes. O cara falava que só queria saber se ele iria ficar até tarde depois de tanto tempo. E aquela garota ainda estava se exercitando, mais e mais. Aí o amigo do prota pergunta se ele estava gostando dela. Mas o prota falava para ele parar de cuspir bobagem, pois não era isso não. Enquanto o amigo dele falava que se perguntava quais são seus verdadeiros sentimentos. E o prota começa a pensar daquela pessoa de antes, pois ela parecia saber da condição da Shairin. E ela também era uma caçadora de demônio, mas ele nunca tinha escutado sobre ela. E é a primeira vez que ele encontra um caçador de demônios na sua cidade. E o prota começa a pensar do porquê os seus amigos se importavam com ele. Ele acaba vendo aquela garota de antes entrando em algo. E o prota fala pra ele ir primeiro, pois ele tinha algo pra fazer. E o amigo dele vai embora, dizendo que ele realmente estava certo. O prota estava interessado naquela garota. Enquanto isso, o prota estava seguindo ela pra ver o que ela iria fazer. Além disso, ele precisava saber aonde ela estava indo. Ela começa a andar e o prota ainda continuava seguindo ela, até que ela vira de repente e o prota dá uma corridinha, mas do nada ela some. Ele se pergunta para onde ela tinha ido, até que ele olha para trás e falava que era uma merda. Isso foi uma isca, definitivamente. Ele começa a gritar o nome daquela garota, até que ele dá um pulo e vê ela. Aquela estudante transferida estava lá de novo. E ela percebe o prota e pergunta do porquê ele ainda estava ali. Ela tinha falado para ele parar de se intrometer, mas ele ainda assim voltava ali sem escutar ela. E aquela garota, a Shairin, começa a virar um monstro definitivamente. Enquanto a aluna transferida falava que ele poderia curtir o show tranquilamente dali de si, pois ela iria resolver tudo ali. E o prota estava de frente a frente para aquela garota. Ele falava que aquela atitude dela era muito ousada. E ela também estava um pouco louca para colocar as mãos em pessoas inocentes também. E ele sabe muito bem que existem exorcistas que exageram, mas aquilo já estava fora de si. E ele falava que ela era apenas uma pirralha. Até que o prota vai para o lado dela, e de repente ela tenta fugir, mas ele começa a pensar que aquilo era inútil. O prota fala que mesmo que ela esteja preparada para lutar contra aquele bicho, ela não seria o suficiente. E a garota pergunta como seria apenas um desperdício de esforço. Ela encerrava o caso dela ali. E ela falava que queria sair, mas o prota começa a segurar ela. E ela repete dizendo que queria ir embora. E pedia para ele esperar, pois ela se comportou da maneira porque a situação estava tensa. Mas o cara não queria saber não, o prota falou que ela iria ir junto sim. O prota dizia que ela estava falando muito antes, mas o que aconteceu, hein? Peidou na farofa? Ela dizia que é porque ela não estava esperando que o espírito fosse tão nojento. Basta olhar para aquelas pernas, quantas tem? Parece um inseto. É isso mesmo, eles estavam muito nojentos para ela. Aí o prota fala, não se intrometa, não faça isso, deixa que eu lido. E ela falava que se o prota continuasse zoando, ela iria matá-lo. E o prota pergunta, devemos voltar? E ela começa a ficar já nervosa, mas o espírito tenta golpeá-la, que acaba desviando. O prota, em vez de salvar ela, salva os civis ali, enquanto a garota estava quase morrendo ali. E o prota falava que agora que ele estava pensando, aranhas são consideradas insetos, e para ser mais exato, é considerado um artrópode. E a garota começa a xingar ele, dizendo que ele só fez isso para ela se ferrar. Ela até dizia que ela estava lhe dando um bom conselho. Se ele visse uma garota alta em perigo, ele precisava ajudá-la. E o prota fica congelado. Ele dizia que acabou de ouvir alguém se autoproclamar como foda, uma pessoa legal e bonita e fofa. Aí do nada aquela garota cai do lado dele. Ele falava que pelo menos é algo para se sentir aliviado. Ele falava que ela poderia atacá-lo. Isso significa que o espírito malévolo nem era tão forte assim. E ela dizia para o prota que estava escutando, e isso machucava dizer que ela era fraca. Ele começa a pensar que deixando todas as coisas de lado, o que diabos era aquele espírito mesmo? Ele invoca sua espada e pensava que ele não queria colocar suas mãos precipitadamente. Ele nem conhecia que tipo de espírito malévolo era aquele, nem as emoções que o gerou, já que cada espírito tem as suas próprias formas de ser derrubado. E ele se pergunta se aquele espírito tem um rosto humano. Parece até mesmo com uma certa pessoa. E ele falava que parecia a Shairin. Ele realmente parecia um pouco, só que um pouquinho mais maduro.
Mas ele fala que na verdade não. Ele lembra, era a irmã literalmente da Shairin. Ele acaba lembrando que o velhote mostrou uma foto dela. Além disso, ele lembra dos textos, e eu sou incompetente. Ele falava que era isso mesmo. Até que a garota acaba esbarrando no Prota e dizia que estava perguntando o que ele tinha escutado, pois ela estava falando sozinha há um tempo. E o Prota pergunta o que ela estava fazendo naquele momento, pois ela tinha que deixar ele ir derrotar aquele bicho. Mas a garota pergunta o que ele estava pensando tão profundamente há tanto tempo assim, enquanto aquele espírito tinha desaparecido de vista. Ela estava gritando que parecia que tinha um som de algo rastejando, semelhante às celas ali. E ela pergunta se ele não achava que estava ficando mais escuro ali. E aí o Prota olha ao redor e percebe isso mesmo. Além disso, ele percebe que tinha teias por toda parte de repente. Ele falava que o poder desse espírito era insano mesmo. Não é à toa que estava tão escuro. As janelas, até as luzes, estão cobertas por teias de aranhas. Além dele não ser capaz de ver o espírito malévolo. E o seu corpo também não conseguia se mover. E ele pede para a garota fazer alguma coisa. Ela tinha que fazer. Aí quando ele olha, ela fala: desculpe-me, mas eu acho que eu tô presa também. E aí ele já fica nervoso. Ele começa a pensar que aquele espírito era um pouquinho forte. Além de ela ser completamente incompetente de estar ali, ela só iria atrapalhar. E ele começa a falar que aquilo estava ruim. Isso não era para acontecer se ela não tivesse atrapalhado. Ele começa a falar que ela deveria apenas deixar ele cuidar disso sozinho, pois ela não tinha capacidade de lutar contra aquele bicho. E pergunta do porquê ela continuava avançando sem sequer pensar no que pode acontecer. Ele falava que ela precisava saber, pelo menos, se um exorcista tem algumas vidas sob o seu comando. Além disso, a ignorância e a fraqueza, ambas podem ser consideradas culpas. Então ela tinha que ter confiança em lidar com aquilo, em vez de ser apenas uma incompetente. Mas ela grita que também queria pegar aquela coisa, e dizia que o Prota não era o único que estava frustrado naquele momento. E o Prota falava que ela realmente era difícil mesmo, hein? Até que a Shairin do nada aparece ali, e fica uma luz nela. E o Prota pergunta o que diabo tá acontecendo. Até que ele pergunta se a Shairin estava ali. E a garota de cabelo roxo falava que claramente nocauteou ela. Mas parece que ela estava sem alma naquele momento. E a Shairin levanta os braços e começa a dançar na direção do Prota. Até que ela lança um golpe que quase acerta ele, mas acaba ferindo ela muito. E o Prota pergunta o que a Shairin estava fazendo. Ela iria se machucar muito se ela continuasse. E ele percebia que não era ela que estava fazendo isso. Tinha teias de aranhas muito finas controlando ela como uma marionete. E ele se pergunta o que estava acontecendo ali. Ele não poderia usar sua força naquele momento, pois as suas mãos e os seus pés estavam totalmente amarrados. Além disso, não havia mesmo outro jeito. Ele começa a pensar que poderia queimar aquelas teias de aranha também, mas aquelas teias são feitas de metais finos, como uma serra elétrica. Mas aí ele acaba de encontrar uma maneira. Ele chama a atenção da garota desastrada, chamada Lisu. Ele fala para ela, perguntando se ela poderia cortar as teias de aranha, pois ela tinha a habilidade de ouro e é muito mais poderosa do que isso. Os 5 elementos. Cada exorcista possui normalmente o poder de um dos elementos. É como se ele pudesse ser usado às vezes ligeiramente diferente dependendo de pessoa para pessoa. A capacidade de aprimoramento da força física para transformar a energia dourada em seu corpo para aumentar sua força física. Tem a capacidade de transformação, que usa ferramentas para transformar a energia do ouro em uma ferramenta real. E um dos melhores, há casos em que o exorcista possui quantidade de energia, mas excluindo esse fato. Cada espírito tem uma característica própria, baseada nas emoções que nasceu. Uma vez que o caçador compreenda completamente a concepção do seu próprio espírito malévolo, ele conseguiria derrotá-lo. Preguiçoso, característica qualitativamente semelhante às plantas. Se um caçador se aproximar deles sem conhecer as suas características, eles podem perder o espírito malévolo ou podem sofrer ferimentos graves. E nesse caso, é uma teia de aranha afiada. Isso não seria nada demais para a Lisu, que é capaz de aumentar sua força física. Ela falava que sim, ela poderia fazer algo a respeito daquelas teias, mas tinha um problema. Ela pergunta se o Prota tinha certeza que não iria roubar todos os créditos depois que ela tirar ele dali. Então o Prota falava que ela lutaria contra aquilo sozinho depois de dizer que estava enojada ao ponto de não querer entrar em contato com aquele monstro. E quem sabe, quando puder afrouxar novamente, ela estaria disposta a morrer e se tornar o alimento daquele bicho. E de qualquer forma, o corpo da Shairin não poderia mais ser capaz de acompanhar aquilo.
Isso só deixou a garota sem palavras. Ela falava que realmente iria ajudar e ele estava com muita sorte, dizendo ela. E ela já começa a aprimorar a sua força. E falava que aquilo era apenas negócios. E acaba soltando ele. Ela falava para o Prota que foi o que ele pediu. Então, se o Prota perdesse para aquele espírito, ela não ficaria ali, ela correria. E o Prota pergunta o que ela achava que ele era. Aproveite o show tranquilamente dali. Ele fala a mesma coisa que ela falou. E o Prota falava que se aquele bicho achava que se esconder no escuro seria uma vantagem, estava errada. Ele falava para deixar ela dizer. Aquele não era o caso dele, e começa a pensar que na verdade, há casos em que conhecer as características do espírito é irrelevante e apenas iria atrapalhar. Ele falava que às vezes só a diferença de força já era o suficiente, e os olhos da garota já ficam brilhando. O Prota ergue a sua espada, que acaba com a luz dourada. Ele acaba cortando aquele monstro no meio, e uma luz muito forte acaba surgindo com o monstro gritando. Até a garota não aguentava aquela luz, que tampa o seu rosto. O Prota desce no chão inteiro, e aquele monstro estava lá todo ferido. O monstro tenta atacar o Prota, mas não adianta nada porque ele acaba desviando. E ele pergunta se o monstro realmente achou que seria muito bom tentar atacá-lo daquele jeito, mas ele era apenas um incompetente. E o Prota falava que achava que ele conseguiu entender como ele surgiu, mas ele não estava dizendo que ele pôde entender o que ele fez. Entretanto, ele pergunta quem não sentiu aquele sentimento, a sensação de estar desamparada ao ponto de querer morrer, e ele acaba cortando aquele espírito no meio. E depois desse golpe ele já guarda a sua espada. Ele chama a Someng, dizendo para ela ir ali. Ele falava para ela não pensar em fugir, e apenas sente-se bem na frente dele. Ela acaba falando que ele parece a mãe dela. Yoshi Meng, vem aqui. Aí ela, tá bom. Ela fala para ele esperar, pois ninguém estava fugindo ali não. E o Prota falava que estava tentando escutar as desculpas dela, embora também não queira conversar. Ele pergunta como ela soube desse incompetente e decidiu segui-lo. Ele precisava conhecê-los antes de poder explicar para os seus clientes. E assim conseguiu dinheiro, claro. E ela pergunta do que o Prota estava falando. Ela falava que agora que ele citou o espírito que eles estavam tentando derrubar. Ela pergunta se não era um complexo de inferioridade. E ela fala, não me diga que você também não sabe. Aí o Prota fica, Deus do céu. E o Prota se pergunta por onde ele deveria começar a explicar. E a garota explica que era originalmente uma exorcista de Daejeon. E ela foi para ali para rastrear aquele espírito de complexo de inferioridade, entre aspas. E ela passou por um momento difícil por causa daquele espírito. E o Prota sabe. Ele sabia que aqueles espíritos malévolos geralmente e especialmente fazem dos humanos cheios de emoções extremas do seu alvo. E ela falava que, como o incompetente que o Prota mencionou anteriormente, eles estão atrás de alguém que esteja no auge do seu desamparo. Mas não é o caso do complexo de inferioridade. Em vez de fazer com que as pessoas tenham o complexo de inferioridade como alvo, elas se apegam a eles. Só que a quem com que ele está agarrado era Jin Chaewa, a irmã mais velha da garota. Ela era o alvo dessa comparação. Ao mesmo tempo que o Prota disse que a irmã mais velha era o alvo dos incompetentes. E ela dizia que de alguma forma é mais complicado perseguir aquele espírito, pois é preciso identificar a pessoa com quem cerca os alvos do complexo de inferioridade. E ela falava que eles estavam um passo atrás novamente. Ela lembra de alguém falando. Ele dizia que era aquele cara, enquanto o cara falava que ele não achava isso não. Deve haver pelo menos um ou dois que tenham um conflito com aquela pessoa. E eles acabam vendo aquela pessoa no chão e perguntava quem era o próximo. O Júnior no local de trabalho? E a moça que estava agachada pergunta se era o colega de escola dele. E o cara de roxo falava que eles tinham que acabar com aquilo antes. E aquela garota continuava vendo, até que alguém pergunta se ela só ficaria ali parada. Apenas ficar sentado distraidamente ali estava mais atrapalhando do que ajudando, e ela sabia o fato de que nunca foi capaz de capturar pelo menos um espírito adequadamente desde que ela chegou ali. E começam a dizer que ela era apenas inútil, pois eles tinham que cuidar dela, só porque eles eram da mesma filiação. E um outro concorda, dizendo que era isso mesmo, não é como se eles fossem os pais dela. E ela falava que na verdade ela tem má reputação entre os seus colegas, por trazer azar, deve haver algum problema sobre isso, sempre que eles se depararam com algum espírito malévolo. E ela fala para o Prota, eles provavelmente eram melhor do que ela, na idade dela. Ela também era tão boa nisso, mas isso não significava que ela era um prodígio exorcista. Ela falava que de qualquer forma, foi por isso que ela foi para ali sozinha, para Seul.
para rastrear aquele complexo de inferioridade. E ela queria mostrar a todos a sua força, derrotando aquele espírito. E ela daria uma boa surra nos seus colegas malvados, que fazem bullying praticamente. Ela começa a chorar e fala que mais inesperadamente o Prota arrancou aquela oportunidade dela. E ela estava ali sem contar aos seus associadores. Então ela estava meio ruim, pois nesse ritmo ela não saberia o que aconteceria com a reputação dela. E também ela dizia que talvez até recebesse punição. E por isso ela estava pedindo ajuda para o Prota. Tipo, ela falava que ajudou ele a derrotar aquele espírito ainda mais, então ela precisava de ajuda. E ela pede por favor novamente. E o Prota começa a pensar e pergunta do porquê ele deveria. Ele começa a se levantar e ele falava o que quer dizer. É mais fascinante ver que ela acha a ajuda dele útil. O pedido que ele recebeu do cliente, por favor, salve a Shairin. Embora para ser exaltado, foi o tio dele que recebeu aquele pedido, não foi nem ele. E é por isso que então, o complexo de inferioridade, ou qualquer coisa que ela tenha dito não é da conta dele. Ele nem queria arrumar esses BO. Além disso, não havia nada com que ele possa ganhar nisso. E a garota falava que era isso. Mas ela dizia que havia algo, a confiança de uma garota bonita. E o Prota fala tchau. E ela dizia que ainda nem tinha terminado de falar. E o Prota se pergunta se ela conseguiria mesmo capturar esse espírito incompetente mais cedo ou mais tarde. Sozinha, ainda mais que ele não deixaria ajuda para ela. Enquanto isso, a garota estava sofrendo ali pedindo ajuda. E ele percebeu que ela realmente era sozinha. Ele percebia que ela era até engraçadinha, bem bocó, né? E o Prota volta e pergunta se existia algum método possível para saber aonde aquele espírito estava. E ela pergunta se ele iria ajudar ela. E ela pergunta se talvez ele gostava dela. Mas aí o Prota fala, tô fora, meu filho. Ela dizia que estava brincando. Ela se levanta e se recompõe. Ela dizia que era claro que ela sabia isso, mas pergunta se ele não tinha escutado as notícias daquele dia. E o Prota pergunta, que novidade? Ela dizia que já era esperado. Ela falava que estava em todo lugar, até que o seu celular acaba tocando e aparece 6 chamadas perdidas. E mostrava uma tentativa de morte ao meio-dia. Uma mulher de 30 anos foi levada para o hospital. E o amigo dele mandava mensagem, dizendo que os acidentes que ele contou aconteceram de novo. O conteúdo das cartas também era o mesmo, era para atender a chamada, porque o Prota estava recusando. Aí apareceu outra mensagem, dizendo que parece que o Prota estava ocupado, e as vítimas estavam sob cuidados policiais. Era para eles encontrar em algum lugar quando o Prota estivesse mais livre. E a terceira mensagem dizia para o Prota que quando ele tiver tempo, ele gostaria que pelo menos ele respondesse, ou atendesse as mensagens também. O Prota fica parado, e ele começa a pensar que achou que ele estava tão incomodado com o caso da Shairin, que não teve tempo de verificar o seu telefone. E ele falava que já esperava encontrar o seu tio novamente, mas considerando aquela ação, além disso tinha aquela garota também, e o seu tio, agora ele estava com 2 bocó atrás dele. Ele falava que isso significa que ele teria que ter 2 reuniões, na verdade 3, né? E a garota chama a atenção do Prota e pergunta o que havia de errado com ele, porque o rosto dele estava tão pálido, certo? E a cena corta para um prédio. Os dois estavam tomando café, enquanto a garota estava quase morta. Alguém acaba entrando e alguém grita, bem-vindo. Ela dá uma cutucada no Prota e dizia para olhar para aquele cara. Se houver algum ânimo para fadiga, ela achava que ele seria o primeiro que ela escolheria. E ela falava para ele olhar para aquelas olheiras. O Prota fala, tio, aqui. Aí o tio dela já vai. E aí a garota já se agacha e dizia olá, mestre da polícia oficial. E o tio dele pergunta se era amiga do Prota, pois era muito bom ver ele com amigos. E o Prota falava que era isso mesmo. Ele falava que ela era uma exorcista, e ele mencionou ela no chat anterior. E a garota fala que tipo de introdução dela foi essa. Ela se apresenta dizendo que ela era uma estrela emergente da época, e ela era uma exorcista que seria bastante famosa em breve. E o Prota falava que tudo que ela disse estava errado, exceto o nome dela. E a garota falava que o Prota poderia pelo menos manter a boca fechada por um tempinho, né? E o tio do Prota pergunta se eles queriam pedir algo antes de começar a conversa, pois eles disseram que os doces dali são ótimos, então era para eles tentarem dar uma olhada primeiro. E o Prota falava que estava tudo bem. Eles estavam ali para trabalhar e não estavam para comer. E também eles não tinham tempo assim o suficiente. O tio do Prota falava que entendia, e a garota já percebe que não estava normal ali. Ela começa a pensar que era o tio dele. E por que o ar estava tão pesado daquele jeito? O tio do Prota falava que aqueles eram os dados da vítima e as notas de morte dela também. E como ele podia ver nas notas, havia um incompetente, assim como as notas de morte anteriores. E durante o momento de resgate, ela não parecia estar com seu juízo perfeito. Ele até parecia ter vontade de fazer o desejar com que alguma pessoa supostamente deveria sentir o mesmo.
Era bastante estranho, mas ao olhar o resultado do check-up, não havia nada de errado com o corpo dela, então era muito estranho mesmo. E felizmente não houve nenhuma ação significativa que ela tomou depois de que eles evitaram a sua morte. No entanto, eles pediam para o guarda do hospital emitir medidas de proteção para garantir a segurança dela. E a garota falava que isso era muita sorte, até que o tio do Prota falava que era de fato. Eles tiveram muita sorte encontrando ela a tempo. E a garota falava que a polícia pode não ser capaz de fornecer soluções essenciais para os problemas, mas de alguma forma, se houver algo com que ela possa ajudar, ela iria. E ela dizia que ela ficaria muito grata se ele deixasse ela ajudar também. Ela falava que era incrível chamar ele de tio, pois ele parecia ser um policial bastante famoso. Parecia até um agente de filme. E o cara fica até sem jeito, dizendo se era realmente verdade isso. Ela falava que era sim, totalmente. Até as camisetas dele estavam na moda. Mesmo quando ele entrou pela porta, ele sentiu o cheiro do cigarro. E ele falava que não era tão ruim assim, será? Aí ele começa a se cheirar. Ele falava que preparou um frasco inteiro de desodorante antes de ir ali. E pergunta se estava tão ruim assim mesmo. Ela dizia que ele era muito engraçado e começa a rir. E ela pergunta se ele era realmente o tio do Prota. Mas aí o Prota interrompe, chamando o tio dele. O Prota falava que apenas manter o contato com o alvo era o suficiente, já que isso não era nada com que uma pessoa ordinária pudesse lidar. Tá lapada da miséria, doido. Além disso, ele falava que todo o assunto que ele falou até naquele momento poderia ser dito pelo telefone. E então, pergunta de qual motivo ele solicitou aquele encontro. O tio dele estava bem nervoso e falava que era por motivo bobo e acaba se desculpando. Ele falava que queria ver o rosto dele de vez em quando, embora ele fosse sempre assim. Além disso, o Prota também estava fazendo um trabalho muito perigoso, então ele não poderia deixar de ficar preocupado. Embora seja engraçado que tenha pedido ajuda, mas ainda assim, é de cortar o coração ver uma criança como o Prota trabalhando sozinho. E ele dizia que sabia que às vezes ele poderia ser famoso. Mas o Prota interrompe, dizendo que ele sabe, e por causa daqueles sentimentos pessoais, o alvo pode estar morrendo naquele exato momento. E então ele falava que ele era um policial, então ele provavelmente deveria saber separar o seu trabalho da vida pessoal. E o Prota falava que não é como se ele estivesse realmente preocupado com ele em primeiro lugar. E a garota percebe que estava rolando algo estranho, e pergunta como o Prota poderia falar isso. O Prota fala que o mesmo vale para aquela garota, Lisu. Ele falava que ambos os objetivos são apenas para sua habilidade. E então, o mínimo que eles poderiam fazer é não se intrometer na vida dele. E pergunta se eles não achavam isso. Os dois ficam em silêncio, e o Prota pede licença, pois agora eles tinham que trabalhar. E depois só fica os dois na mesa. Ela começa a chamar o Prota de pirralho, e ela deveria ter apenas jogado ele no vaso sanitário. E o tio do Prota pedia para ela ser um pouco compreensiva com ele. O Prota não confia facilmente nas pessoas, especialmente em adultos. Ele já foi um garoto bastante brilhante. E ela pergunta, e aí, o que aconteceu? Ele falava que era isso mesmo, e ele deveria só se desculpar com ele. Ele era a razão por ele ter ficado naquele lugar. E o Prota estava no banheiro lavando seu rosto. Enquanto o tio falava que mesmo sabendo do risco do trabalho, ele ainda colocava aquela criança no lugar que ele estava. Então ele realmente não poderia fazer nada. E a garota começa a pensar que aquela história não era tão pesada. O tio do Prota fala que ainda assim ele estava aliviado por ele ter conseguido um bom amigo. Acontece que ele também era um exorcista. E a garota começa a pensar que conheceu o Prota numa noite anterior. No entanto, era estranho. E o tio do Prota falava que era uma pena que ele não pudesse fazer mais nada além de pedir o favor. E pedia para, por favor, tomar cuidado do Pungrim, o Prota. E ele falava que embora ele pode parecer um exorcista muito habilidoso, ele realmente não era tão durão quanto ela pensava. E o Prota estava chorando. E o tio dele falava que ele era apenas um animal macio e delicado por dentro.